Shalom, meus queridos, bom dia, graça e paz a todos vocês. Hoje mais um domingo abençoado, um domingo que nós estamos aqui na presença de Deus. Acordamos felizes e contentes porque sabemos que o Senhor nos deu mais um dia para conquistarmos a terra, mais um dia para sermos vencedores, mais um dia para ser abençoados, tá bom? Nós somos da comunidade cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Nós estamos na cidade de Campinas, tá bom? Se você quiser nos fazer uma visita, pode deixar o seu recadinho aqui embaixo nos comentários, mas o endereço é Rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro São Bernardo, em Campinas, tá bom? E você pode nos fazer uma visita também pelo YouTube, você que está no YouTube, ou você que está assistindo pelo Facebook. No Facebook ou no YouTube você coloca lá assim, Comunidade Cristã Amor Internacional, tá bom? Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube e você vai receber as informações dos vídeos que vão estar sendo postados, as ministrações, e cada dia mais você vai estar sendo abençoados, tá bom? O livro, mais uma vez, para você que não viu, que você não conhece ainda, o livro chama Pai de Multidões. Pai de Multidões é um livro que você pode dar de presente para o seu pastor, para o seu líder, ou você mesmo pode adquirir um livro desse e você vai estar sendo abençoado através de crescimentos para a igreja, crescimento para a sua célula, crescimento para a sua congregação, crescimento para o grupo de jovens, crescimento para o grupo de varões, de irmãs, e isso daqui você vai estar trabalhando com realmente aí uma vasta experiência de muitas pessoas que já fizeram esse projeto, muitas pessoas que já trabalharam nesse sistema de relacionamentos. Então você vai criar relacionamentos com pessoas e você vai ver que vai ser muito mais saudável o crescimento para a sua igreja, o crescimento para a sua célula, ou isso pode ser tanto colocado igreja da visão celular como igreja da visão convencional, onde tem congregações ao invés de células, né? Então você pode aplicar esse sistema, esse trabalho, e você vai ver que é fantástico, é muito bom, e você pode adquirir. Como que eu posso adquirir esse livro? Você pode entrar nas livrarias e perguntar desse livro, ou você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19 98750 2066, tá bom? 19, que é Campinas, 98750 2066, e você pode conversar com a gente vai estar enviando esse livro para você, para todo o Brasil, fora do Brasil, onde você quiser, e você vai ser tremendamente abençoado com essa ministração, como muitas pessoas têm sido abençoadas. Então, mais uma vez, se você quiser adquirir, chama Pai de Multidões, é de minha autoria, quem ama compartilha. São projetos que são feitos de coração para você, do Mar 33, que é o modelo Amor Real, é o modelo que nós trabalhamos em nossa igreja e outras igrejas também fazem esse mesmo processo aqui, tá joia? Hoje eu gostaria de falar algo com você muito importante, e o tema dessa ministração, a apóstola Débora vai estar escrevendo para você, vai estar colocando aí. Qual que é o tema de hoje, Débora? Abrindo a visão para conquistar. Aí, ó, abrindo a visão para conquistar. Nós já ministramos essa ministração no PG, né, na nossa célula, nos nossos pequenos grupos, mas eu gostaria hoje de trazer algo um pouco mais focado numa mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, se você estiver assistindo e você já ouviu essa ministração, pode ficar tranquilo, porque Deus sempre dá um direcionamento novo, algo especial. Eu compartilhei aqui num dia com o nosso PG, com o nosso grupo, na nossa casa, mas eu tenho certeza que Deus, ele sempre tem uma palavra nova, sempre tem algo especial. E essa palavra, ela tem ficado no meu coração, ela tem, sabe, queimado, ardendo no meu coração realmente, porque todos nós queremos conquistar, todos nós queremos ser vencedores, todos nós queremos dar um passo adiante, dar um passo de vitória, mas muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que a gente acaba desfalecendo, a gente acaba deixando de lado os sonhos de Deus, deixando de lado as promessas de Deus, deixando de lado aquilo que Ele nos prometeu. E eu quero falar com você justamente sobre isso, tá bom? Mas eu gostaria, antes de orar por você, orar pela sua casa, orar pedindo a proteção de Deus, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, e que esse momento que nós vamos passar juntos seja de bênção, seja de alegria, tá bom? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Se você não puder fechar os seus olhos, um dia estava brincando aqui e uma pessoa mandou uma mensagem e falou que achou engraçado, porque ele achou que eu estava fazendo a ministração para ele, porque ele estava dirigindo
E ele falou, poxa, eu não posso fechar o olho que eu estou dirigindo. E foi justamente isso que eu falei. Então, se você estiver dirigindo, não feche seus olhos, tá? Continue dirigindo, porque às vezes a pessoa está assistindo, né, no vídeo, alguma coisa, escutando a ministração. Mas vamos lá, que hoje eu sei que Deus vai falar com você e vai falar comigo. Pai, graças nós te damos, Senhor, nessa manhã abençoada, manhã de domingo, manhã maravilhosa, manhã que nós vamos estar passando com a nossa família, que nós vamos estar desfrutando de algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, a cada casa, a cada celular, a cada aparelho que está ligado nesse momento, ouvindo essa ministração, que o Senhor possa fazer presente, que o seu Espírito Santo entre no coração, na mente, na alma de tudo dessa pessoa, que ele possa ser transformado realmente de dentro para fora, que haja transformação, haja bênção, haja vitória e haja alegria nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós estamos atentos, todos nós estamos sabendo que nós precisamos de ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós precisamos de estar a cada dia mais alegres na presença do Senhor. A cada dia mais você precisa de entender que Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem algo especial guardado para você, algo maravilhoso para colocar em suas mãos. Mas o grande problema nosso é nós não sabemos que nós somos abençoados, tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso entender, eu sou abençoado. Se você puder repetir comigo, vamos repetir junto? Eu sou abençoado. Quando você fala isso, você sabe que você traz com você o Espírito de Deus, você traz com você o próprio Deus, aonde você entrar, a Bíblia diz que quando você entra, você é luz, aonde há trevas, as trevas vão embora e a luz fica. A Bíblia diz que quando você entrar no lugar, salva essas pessoas com a paz. Se a pessoa não tiver a paz volta para você. Então nada do que você fizer vai ser em vão. Então tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer saímos, quer entramos, fazer isso tudo para a glória de Deus. O versículo que eu quero ler para você é Deuteronômio 28 e versículo 6, tá bom? Deuteronômio 28, versículo 6, diz assim: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Deuteronômio 28 e 6. Qual que é o nosso maior desejo? Qual que o que você gostaria de mudança, né? Que área da sua vida que você gostaria que tivesse uma mudança radical, uma mudança total? O que você não está feliz na área financeira, com seus filhos, emocional, ministerial, espiritual, qualquer área da sua vida que você quiser mudança, que você precisar de uma mudança, coloque aí no seu coração agora e vamos pedir para que o Senhor realmente fale na nossa vida, para que o Senhor ele traga uma palavra direcionada para você. Nossa oração e o nosso maior desejo é que você seja abençoado através dessa palavra, abençoado através dessa ministração. Então, quando você coloca no seu coração aí um desejo, um pedido, algo que você está precisando de uma resposta, nós não estamos te vendo, nós estamos do outro lado da câmera, nós estamos aqui no estúdio fazendo essa filmagem e você pode estar na sua casa, você pode estar dirigindo aonde quer que você esteja, mas o Espírito Santo, ele te conhece, o Espírito Santo sabe quem é você, e o Espírito Santo vai direcionar essa ministração, essa palavra para vir de encontro realmente ao seu coração, tá bom? Primeira coisa então que eu preciso entender, que a bênção de Deus, ela vai estar na nossa vida, ela estará na nossa vida, ela vai andar com a gente quando a gente obedecer a palavra, quando a gente obedecer os princípios de Deus, os princípios bíblicos, que são aqueles que são irrevogáveis, não mudam, imutáveis, eles não, sabe, você pode mudar seu pensamento, você pode mudar sua vida, você pode mudar o estilo de vida que você tem, você pode mudar de cidade, você pode mudar de trabalho, mas a única coisa que você não pode mudar é a presença de Deus. A única coisa que você não pode mudar é a palavra de Deus. A única coisa que você não pode mudar é estar no centro da vontade de Deus, ouvindo a voz dele e pedindo direcionamento todos os dias, dizendo: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero fazer nada que esteja fora do controle de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: não aceite derrota como destino para a sua vida. Isso é uma coisa que nós precisamos entender,
que nós recebemos muitas palavras malditas, muitas palavras mal colocadas, muitas palavras que vêm de encontro com a nossa vida, e isso acaba tentando destruir o nosso emocional. Então, quando você ouvir uma palavra, quando alguém gritar com você, alguém ofender você, alguém te xingar, alguém buzinar no trânsito para você, não leve isso como ofensa e não leve isso para um destino da sua vida. Se a pessoa dizer para você que você não vai ser ninguém na vida, repreenda isso, rejeite isso, porque você sim vai ser alguém na vida. Você foi preparado, você foi capacitado para ser alguém na vida. E então todas essas palavras você tem que quebrar elas, você tem que dizer, não, eu não aceito, está rejeitada, está quebrada, está anulada, sem efeito para a minha vida, em nome de Jesus, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, então, não aceite a derrota como destino para a sua vida. Isso é uma coisa que eu gostaria que você pudesse anotar, precisasse marcar aí, que é muito bom para você. Salmos 30 e versículo 5, né, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 23 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então, tanto o choro pode durar uma noite, você pode passar um tempo de sofrimento, você pode passar um tempo de angústia, sim, você pode passar um tempo de tristeza, sim, que também no versículo 23, Salmo 23, diz o quê? Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vai indo e você fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então não quer dizer que você não vá passar pelo vale da sombra da morte. Não quer dizer que você não vai ter doenças, não quer dizer que você não vai ter enfermidades, que você não vai ter provações. Sim, nós vamos ter todas essas coisas porque nós estamos na terra. Embora nós não somos desse mundo, nós estamos passando por esse mundo. Quando nós estamos de passagem por esse mundo, você vai sofrer algumas consequências de atitudes que nós tomamos. Você toma uma atitude hoje, você reflete e você vai receber isso mais para frente. Quando você está passando por algo, quando você passa por uma necessidade, olha para trás para ver decisões que você tomou no passado. Olha pessoas que talvez você não estendeu a mão. Olha talvez ministérios que Deus te deu, dom que Deus te deu e você não usou, e isso acaba acarretando em coisas para a sua vida. Você pode não estar percebendo, você pode não estar vendo, mas a partir do momento agora que essa palavra está sendo ministrada no seu coração, Deus vai colocar algo no seu coração e mostrar as áreas da sua vida que precisam ser restauradas, que precisam ser modificadas, que precisam ser trabalhadas novamente. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através dessas palavras. Muitas pessoas então vivem com a ideia de que já nasceram para sofrer, que não tiveram escolha na vida, e o que importa então que a vida dela vai ser uma vida de sofrimento, vai ser uma vida de tristeza. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava conversando comigo dizendo que odeia Deus, que não gosta de Deus, que tem raiva de Deus, porque Deus colocou uma família nela, para ela, que é uma família que ofende, briga, né, fala mal, bate muito, e ela teve muitos problemas com os pais agressivos e tudo mais, não só com atitudes, mas com palavras. Então, essa pessoa tem esse sentimento. E numa dessas conversas que a gente teve, foi justamente isso que ela falou, que ela acha que Deus colocou ela no mundo para sofrer. Então, isso são coisas que acontecem na nossa vida, são palavras que são lançadas, são coisas que o inimigo mesmo coloca na nossa vida, lança, né, na nossa vida, são setas, são dardos que são lançados na nossa vida para tentar nos destruir o nosso futuro. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje, se você não faz isso, repreenda isso em nome de Jesus. Se você não quiser ser uma pessoa brava ou agressiva ou que responde para os outros, você pode falar no seu coração, na sua mente, na hora, você repreenda aquela palavra. Às vezes alguém vai falar para você que você é feio, que você não vai conseguir, que você, sei lá, alguma coisa que vem contra você, palavras que você não gosta, palavras que não
fazem nada de crescimento para você. Às vezes tem pessoas que gostam de lançar palavras, palavras malditas realmente, palavras que não têm nada a ver, palavras que ofendem, palavras que machucam. São pessoas que gostam de fazer isso. E o que acontece? Essas palavras, quando saem da boca, saiu. Você talvez não sente, mas a pessoa que recebeu essa palavra, a pessoa na qual você falou essa palavra, ela pode tomar essa palavra e ela pode começar, não sei se você já viu, para você ter um exemplo, uma rosa, quando você pega uma rosa, você tira uma rosa, né, da roseira e você leva ela, tira dali. Em pouco tempo ela vai começar a secar, ela fica toda seca assim, ela murcha, fica como se apodrecesse, ela se fecha e ela morre. Talvez no seu sentimento, talvez na sua alma, talvez no seu coração esteja passando a mesma coisa. Palavras que foram lançadas, coisas que foram feitas para você e que relacionamentos, né, mal resolvidos, frustrados, e isso acaba te deixando assim. Então nessa manhã eu gostaria que você repreendesse isso em nome de Jesus. Não aceite essa palavra, não aceite isso como destino para sua vida. Você foi feito, você nasceu para ser um conquistador, para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa que da sua boca vai sair palavra de bênçãos e não palavra de maldição. Você precisa, a partir de hoje, profetizar que a sua casa é bênção nas mãos de Deus, que o seu trabalho é o melhor trabalho que Deus colocou para você. Você precisa profetizar que se você tiver R$1, esse real vai ser multiplicado na sua vida e você vai ser abençoado. Você precisa também orar e agradecer a Deus e orar sobre o dinheiro que às vezes você tem, que você recebe. Senhor, eu entrego ao Senhor, eu dedico, consagro esse dinheiro que nós recebemos nas suas mãos. Muitas pessoas não percebem isso, muitas pessoas não veem isso, mas quando você vai no banco receber o seu dinheiro, quando você vai no banco tirar o seu dinheiro, aquele dinheiro que é seu, que você trabalhou por 30 dias por ele, que você lutou, cansou, andou de ônibus e tudo mais lotado, você vai lá e recebe o seu dinheiro. E muitas vezes, a maioria das vezes, você não ora por aquele dinheiro que você recebeu. Na mesma hora você já separa, paga algumas contas, vem para casa, compra um mantimento lá no mercado e muitas pessoas não consagram, não abençoam esse dinheiro e esse dinheiro acaba não tendo resultado, acaba não dando para o mês, acaba não dando para nada. Olha que interessante. Você não sabe essas notas que você pegou, mas talvez esse dinheiro, talvez essa nota seja um dinheiro de um sequestro, talvez seja um dinheiro de algo errado, talvez seja um dinheiro de um roubo, talvez seja dinheiro que foi comprado droga, que foi para prostituição, para ser alguma coisa, e você pega esse dinheiro e você traz ele para dentro da sua casa, ou você compra os alimentos para você. Muitas pessoas, quando chegam com alimento em casa, eles não oram, eles não consagram aquele alimento, não pedem a bênção de Deus, e muitas pessoas acham que isso é normal, não precisa fazer essas coisas, mas você nunca sabe no que foi dedicado, no que foi consagrado, no que foi colocado naquelas coisas ali. Então, muitas vezes na sua vida, assim como nós sabemos aí no mundo para fora, que as pessoas têm inveja, que as pessoas têm olho gordo, que as pessoas têm essas coisas, nós sabemos que quando entra algo dentro da nossa casa, quando a gente pega alguma coisa nas nossas mãos, nós temos o poder de orar e consagrar aquilo para o Senhor. Então, se você não fazia isso a partir de hoje, se você quer ser um conquistador, se você não quer aceitar derrota na sua vida, você não aceita derrota, então a partir de hoje começa a consagrar as coisas que você tem ao Senhor. Será que o carro que você comprou, você dedicou ao Senhor? Será que a moto que você comprou, você orou agradecendo a Deus, consagrando ele ao Senhor? Por que quando nasce uma criança, nós levamos ela até o altar da igreja e pedimos para que o pastor consagre aquela criança, entregamos elas nas mãos do Senhor? Porque nós estamos fazendo isso, entregando o nosso bem maior, o nosso patrimônio, a coisa mais importante que nós temos, o nosso filho, nós entregamos ao Senhor, consagramos ele. E por que a gente não faz isso com a nossa casa? Por que nós não fazemos isso com o nosso carro? Por que nós não fazemos isso com a primícia, com o dinheiro, com o saldo, com aquilo que nós recebemos do Senhor? Primeira coisa, tira o que é do Senhor, abençoa, né, o ministério, abençoa a igreja e consagra o todo. Nós vamos ver, nós vamos falar isso mais para frente e você vai ver que você vai ser mais abençoado do que você imagina. Amém? Outra coisa que eu gostaria de falar com você, para que você seja um conquistador, para que você tenha vitória na vida, você
não pode pensar como os outros, não pode viver como os outros. No mundo secular, há um padrão de vida, né? Há um padrão que eles mostram que você precisa ter. Você precisa morar num condomínio fechado, você precisa ter um carro importado, você precisa andar, né, as mulheres aí com a bolsa Louis Vuitton e tudo mais, aquelas coisas. Você precisa de ter um corpinho sarado, você precisa de ter o cabelinho arrepiado, ou alguma coisa assim. O mundo mostra que você precisa ser assim, para que você seja aceito no meio da sociedade. Na verdade, nós não precisamos ser assim, nós não precisamos viver assim. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. O cristão, ele foi feito para andar na contramão do mundo, ou seja, nós somos protestantes, nós protestamos contra as coisas do mal, contra o pecado, contra aquilo que me traz tristeza, contra aquilo que desagrada a Deus. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5 e versículo 9. Gálatas capítulo 5 e versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha que interessante. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que acontece? Dependendo do que você fizer, você pode consagrar tudo aquilo ao Senhor. E dependendo do que você fizer, você pode trazer algo amaldiçoado para dentro da sua casa. Não sei se você conhece alguém ou já viu alguém que deixa de fazer alguma coisa porque outra pessoa falou algo para ele. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e a gente estava conversando, e ele estava sem trabalhar, e eu falei, você já tentou fazer isso? Ah, não dá, porque isso não sei o que, não sei o que. Eu falei, por que você não tenta, então? Prova fazer isso, Ah, não, isso não dá, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu falei para ele, então, pega um carro, né? Você tem um carro aí, vai fazer Uber. Ah, não, porque Uber é perigoso, pode roubar, pode, né, acontecer alguma coisa. Ainda mais agora nós estamos passando por um momento de pandemia. Então, sabe, tem pessoas que tudo que você fala para ela arruma uma desculpa para não concluir aquilo. Tem pessoas que para toda, como que é o ditado? Que para toda solução ele arruma um problema. Tem pessoas que é desse tipo. São pessoas que têm problemas e precisam ser tratados, precisam ser trabalhados, mas quem faz isso não vê que ele está fazendo isso, ele não sente. Então são pessoas que para toda solução ele arruma um problema. Nada dá certo, nada ele consegue, nada ele conquista, ninguém ajuda ele, ninguém estende a mão para ele, e na verdade é ele que está sendo prejudicado, é ele que está se prejudicando. Quantas pessoas então deixam de ir na igreja porque outras pessoas não gostam da igreja? Então, por que você não vai na igreja? Ah, não, porque um amigo meu falou que pastor faz isso. Ah, eu não vou na igreja porque tem que mudar o estilo de vida, de roupa e não sei o quê. Ah, eu não vou na igreja porque tem que dar oferta. Ah, eu não vou na igreja porque não quero acordar de manhã de domingo. Então tem pessoas que deixam de ser abençoadas porque outras pessoas falaram algo para ele que ele não vivenciou aquilo, né? Quantas pessoas então deixam de ler a Bíblia porque os outros não lêem, né? A gente fala, para você ser um advogado, você tem que ler muito. Para você ser um médico, você tem que ler muito. Para você ser um psicólogo, você tem que ler muito. Agora, para você ser um cristão, você não gosta de ler a Bíblia. Para você ser cristão, tem muitas pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não leem a Bíblia. Por quê? Porque os outros não leem. Então, fala assim, você já leu a Bíblia inteira? Não. Ah, você já leu a Bíblia inteira? Não. Ah, então também não vou ler. Né? Você não leu, o outro não leu. Então, o grande problema nosso de não ler a Bíblia é ir pelas circunstâncias dos outros. Imagine Noé, quando estava construindo a arca, se ele fosse dar ouvido para as pessoas que estavam falando, se ele fosse dar ouvido para as pessoas que estavam dizendo para ele que ele era louco, ele era tantã, estava construindo uma arca no lugar onde não chovia. Se ele fosse dar ouvido para essas pessoas, ele não teria construído a arca, não teria se salvado do dilúvio e não teria salvado os animais. Então, toma muito cuidado com pessoas que chegam perto de você tentando roubar a sua bênção, tentando roubar a sua paz. E aqui eu deixo uma dica para você, se você ainda não assistiu o filme
O Peregrino, eu indico para você, assista, que você vai entender muito bem o que eu estou falando para você. No caminho que Deus te colocou, muitas pessoas vão tentar te tirar do caminho, vão tentar te desviar, vão tentar tirar você de um lado para o outro, e você vai ver que muitas pessoas param de fazer, param de trabalhar, param de sonhar, param de construir, porque outras pessoas não acreditam. Você pode falar, eu estou fazendo uma hora extra, estou fazendo um bolo, estou fazendo um doce para vender a mais, tal, para ajudar aqui no orçamento da casa, porque eu quero construir uma casa. A pessoa fala, você está louco? Você não tem dinheiro nem para comprar um carro, você vai construir uma casa? Ou então, você quer fazer uma faculdade, a pessoa fala, não, imagina, faculdade, você mal está dando conta de pagar água e luz, você vai conseguir fazer uma faculdade? Mas sabe o que acontece? São pessoas que são colocadas do seu lado e são pessoas que emprestam, não estou dizendo que sejam do diabo, que sejam pessoas más, mas eu estou dizendo que às vezes emprestam a boca para o diabo usar a boca delas para destruir a sua vida, para ser uma seta vinda no seu coração, para desestimular você, para tirar você da rota do caminho, tirar você do caminho que Deus colocou para você. Mas, assim como Noé, né, viveu com pessoas incrédulas e desacreditadas, você também pode ter pessoas do seu lado que são incrédulas e não acreditam no seu potencial, não acreditam em Deus, mas você pode mostrar para elas que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que você não aceita a derrota e que você não anda segundo os conselhos do mundo, você anda segundo os conselhos de Deus. Você não anda nos princípios do mundo, você anda nos princípios de Deus. Quando Deus colocou você para fazer algo, é porque Ele sabe que você sabe fazer e que você pode fazer. Muitas vezes você está achando que você não consegue, muitas vezes você está achando que você não pode, muitas vezes você está achando que isso não é para você, mas realmente não é para você. Por isso que Deus escolheu, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai colocar você em lugar de honra, e você vai ver aquelas pessoas que tentaram te destruir, tentaram te parar, tentaram fazer com que você desistisse, elas vão ter que aplaudir quando você receber a sua bênção, a sua vitória. Amém? Será que você pode dar uma glória a Deus, dar um aleluia aí do outro lado? Né? E vai escrevendo aí, faça um comentário que muitas pessoas vão estar assistindo depois, estão assistindo agora, e nós vamos poder estar abençoando. E você pode ser um canal de bênção também. Outra coisa importante, você precisa acreditar nos seus sonhos, você precisa acreditar naquilo que Deus colocou para você. Você precisa acreditar que você é alguém. Lembra aquele hino que canta, né? Quero que valorize o que você tem, você é alguém, você é muito importante para Deus. Você precisa de colocar isso no seu coração e entender nos seus sonhos. Você precisa acreditar nos seus sonhos. Pensa uma coisa, se você não acredita nos seus sonhos, quem que vai acreditar? Você precisa ser um transmissor de coisas boas, um transmissor de coisas maravilhosas da parte de Deus. Por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem jornalística esses dias e um dos jornalistas falou que depois que uma pessoa morreu, ele foi ler o livro dessa pessoa, que a pessoa tinha vários livros escritos, e quando a pessoa morreu, ele se interessou em ler um livro, ele foi ler um livro, nossa, ele amou, ele se apaixonou pelas ideias, pelo comportamento, por aquele repórter, o que ele falava, o que ele vivia e o que ele acreditava. Mas eu estou falando isso para você porque não adianta a pessoa morrer para você começar a seguir, ser um influenciador, né? Nós precisamos entender o quê? Se você é um formador de opinião, se você é alguém que faz, evangeliza, fala... Olha que interessante. O que no mundo corporativo fala, né? Que nós somos formadores de opiniões, né? Na Bíblia, olha o que diz a Bíblia, que nós somos missionários, nós somos, levamos as boas novas de salvação. Nós levamos as boas novas de salvação. Se nós levamos as boas novas de salvação, nós levamos uma palavra de bênção, nós levamos uma palavra de esperança, nós levamos uma palavra de alegria, nós levamos uma palavra de ânimo. E isso nada mais é do que motivar as pessoas a entenderem que a palavra de Deus é para elas. Então, primeira coisa que você precisa entender, não desista dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Olha o que diz em Marcos capítulo 11 e o versículo 23. Marcos capítulo 11 e versículo 23. Porque em verdade vos digo
em que qualquer que disser a esse monte, erga-te daqui, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, o invisível se torna visível pela fé. O seu sonho não é apenas um sonho, mas é o sonho de Deus que colocou no seu coração, né? Abraão tinha como pai da fé, mas a causa, a atitude maior perante Deus é a maneira do exemplo que ele deixou para nós. E eu não vou precisar ler, não vou precisar falar para você sobre o pai da fé, né? Sobre Abraão, e você vai entender sobre isso daí quando você for ler mais sobre isso daí. Então, sonhos de Deus é os sonhos que você precisa acreditar, que você precisa ter. Abraão foi o pai da fé, né? Quando Deus fala, ei, sai da sua tenda, vai, né? Sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu preciso ter fé de que Deus está no comando de todas as coisas. Eu preciso ter fé e esperança de que Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de tudo aquilo que eu estou fazendo, Deus está no controle da sua situação. Embora você não esteja vendo saída agora, embora você não está vendo o que você vai fazer. Talvez você está naquele período de dúvidas. Eu vi esses dias, né, uma criança falando, mãe, por que isso? Aí a mãe falava, não, é porque nós estávamos comprando um cachorro quente. E aí ela perguntava, né, mãe, por que o menino está colocando o purê? Aí ela explicava, mas por quê? Ah, passar na faca em cima para depois colocar o queijo. Mas por que colocar o queijo? Aí eu parei e falei para ela, né? Essa fase é terrível, né? Essa fase é gostosa porque é a fase do questionamento, onde a criança, tudo para ela é por quê, por quê, por quê, por quê. E você nunca vai ter uma opinião formada com a criança, porque tudo ela vai questionar você. Ela aprendeu a falar porquê, e quando ela fala porquê, ela sabe que você vai responder de novo. Então ela não está nem querendo saber, às vezes, a história, ela está querendo falar porquê, porque ela está chamando a sua atenção. Ela está falando porquê, porque ela aprendeu que quando ela usa uma palavra-chave, que é o porquê, você responde de novo. Então, você que está assistindo essa ministração hoje, entenda que nós vivemos de fases, entenda que nós vivemos de comportamentos, nós vivemos de tempos em tempos algo muda na sua vida. De tempos em tempos, se você parar para entender, se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que de tempo em tempo algo acontece na sua vida, né? E é isso que Deus quer que a gente possa ter esse espírito de saber o que Deus está querendo que aconteça na nossa vida. Então, os sonhos de Deus, os meus sonhos, aquilo que Ele tem para nós é seu e ninguém vai mudar isso. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa interessante é permita que as mudanças aconteçam na sua vida. A nossa vida, quando vem mudanças, tem pessoas que mudam de país, muda de cidade, muda de casa, né? Tem pessoas que mudam o corte de cabelo, tem pessoas que mudam o seu estilo de vida, e são fases da nossa vida que a gente vai ter mudanças, que a gente vai ter coisas que vai acontecer. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, tempos para nascer, tempo para crescer, tempo para morrer, há um tempo para preparar a terra, há um tempo para colocar semente, há um tempo para que cresça a árvore, há um tempo que você vai colher os frutos dessa árvore. Mas quando você entende que o tempo de Deus é um tempo maravilhoso e não é o seu tempo, você precisa entender e acreditar que as mudanças que vêm na sua vida são mudanças para o bem. Às vezes, mudanças de lugar, mudanças de pessoas, é Deus colocando novas pessoas perto de você, colocando você em outros lugares estratégicos aonde Ele vai querer te usar. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 9, eu vou ler para você, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 9, diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Assim diz. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que interessante. Você vai ver que
Deus te conhece desde a fundação. Deus já te conhecia, Deus já sabia quem era você, quem você ia ser. Então, desde que você foi formado, o Senhor já te conhecia e sabia que você ia ser essa pessoa abençoada que você é, em nome de Jesus. Mas, olha que interessante. Muitas vezes você fala, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, eu não consigo pregar, eu não consigo dar testemunho, mas o Senhor está falando para você, não é você que vai fazer isso, é o Senhor que vai fazer na sua vida através de você. Você vai ser apenas um canal de bênção, aonde vai levar outras pessoas para receber a palavra. Deus vai te levar você para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, entenda que Deus te conhece, Deus sabe quem é você. E a Bíblia afirma, e a Bíblia diz que Ele te chama pelo seu nome. Dentre tantas pessoas, dentre tantas coisas, Ele conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa hoje, Ele sabe a necessidade do seu coração. Mas o grande problema nosso é nós não abrimos a nossa boca. Muitas vezes Deus quer ouvir de você, você dizendo, ei, Senhor, eu estou precisando disso, é isso que eu quero. O Senhor, Ele precisa que ouça a sua voz, Ele precisa ouvir a sua voz, saber o que está falando, né? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança a vitória. Então, primeira coisa, eu preciso confessar. Não adianta você querer enganar o Senhor. Ao Senhor, a Deus, ninguém zomba, ninguém engana, porque Ele conhece seu coração. Então, quando você dobra o seu joelho, quando você vai orar, a primeira coisa que você faz é reconhece o seu pecado. Primeiro, agradece a Deus, reconhecendo a grandeza dele. Depois você reconhece seu pecado, sabendo quem é você. Porque não adianta você entrar na presença de Deus com seu coração impuro. Não adianta você entrar na presença de Deus com seu coração corrompido. Não adianta você entrar na presença de Deus, né, sem ter uma preparação. Lembra o sacerdote quando entrava no Santo dos Santos, ele ia com uma corda, né, se parasse de fazer um barulho, tinha um sininho do lado, e se parasse de fazer barulho é porque estava em pecado, ele não podia entrar, ele era fulminado na hora e tinham que tirar ele de corda lá de dentro. Porque se outros entrassem, poderiam morrer também. Por que eu estou falando isso para você? Que muitas vezes nós não estamos entrando na presença de Deus preparados. Nós precisamos entrar na presença de Deus. E quando muitas vezes você ora, se você for na igreja, se você escutar as pessoas orando na igreja, me dá um marido, me dá um carro, me dá uma casa, me dá dinheiro, me dá um emprego, me dá não sei o quê. É só pedir, 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 só pede. Mas a Deus a gente precisa entender que há um sacrifício de louvor, há um sacrifício de adoração, que nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos agradecer a Deus. E quando você começa a fazer isso, Deus começa a olhar para você e falar, não, esse camarada é sincero, esse camarada, por mais como Davi, que pecava e chegava ao ponto de rasgar suas vestes, vestir saco e botar a cara no pó de arrependimento, assim é também você. Quando você começa a entender que você peca, você acontece, né, na mente, no coração, um gesto, uma palavra, alguma coisa, mas você se arrepende e pede perdão a Deus. Deus é fiel e justo para cumprir e para te perdoar em nome de Jesus. Então, se tem alguma coisa que está te acusando nessa manhã, entrega nas mãos de Deus, se arrependa e Deus vai perdoar você. Deus vai fazer com que isso seja apagado da sua mente e você vai começar a ser uma nova criatura, um novo homem, mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Há uma coisa interessante que você precisa fazer também, é deletar da sua mente, deletar do seu coração, tudo aquilo que te rouba a sua energia, tudo aquilo que rouba a sua paz, tudo aquilo que rouba aquilo que te anima, né? Às vezes você está tão entusiasmado com alguma coisa, você está tão sedento de algo e está tão assim, tal, e aí você chega no seu trabalho, alguém fala alguma coisa para você e é como se jogasse um balde de água fria em você, você esfria e acaba ficando para baixo. Ou você chega em casa todo feliz, contente e quer compartilhar algo que você está pensando, algo que você quer fazer, né? E com a sua esposa, com o seu marido, de repente ele lança uma palavra, ela lança uma palavra que aquilo te arrebenta, aquilo, né, acaba com você. Será que já aconteceu alguma vez com você? Né? Se aconteceu com você, levanta a mão, quero ver quem é você. Ah lá, viu? Muita gente levantando a mão ali. Mas o que acontece? Eu preciso entender
de que o diabo, ele sabe, ele conhece as estratégias. Então, quando Deus te dá algo para você fazer, muitas vezes você quer fazer, mas o diabo, o nosso adversário, ele sabe, ele conhece, ele vai tentar fazer de tudo, realmente, como diz o mundo aí fora, o ditado, vai tentar jogar um balde de água fria para entristecer você e diminuir a sua esperança. Então, mas não aceite isso, rejeite essa palavra, quebre essa palavra, jogue nas profundezas do inferno, de onde nunca deveria ter saído, e aceite as promessas de Deus para sua vida, aquilo que ele tem de melhor para você. Josué, capítulo 14, do versículo 9 ao 11, eu ministrei sobre essa palavra um dia, está gravado, você pode assistir nos outros vídeos, é uma palavra fantástica, maravilhosa, e eu desafio você a assistir essa palavra. Se você entrar no nosso YouTube, você vai ver lá as ministrações que tem, que nós colocamos uma ministração na quarta-feira à noite e uma no domingo pela manhã. Então você vai estar assistindo, e eu tenho uma ministração baseada nesse capítulo, Josué capítulo 14, e você vai ser tremendamente abençoado. Dá uma olhadinha lá e compartilha com seus amigos, com as pessoas que você ama. Josué capítulo 14, do versículo 9 a 11, assim: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus, e agora, eis que o Senhor são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra como para sair da guerra. Sabe o que acontece? Aqui Moisés faz uma promessa, né? Na verdade, manda algumas pessoas espionar a terra e vai várias pessoas para espionar a terra, mas apenas alguns voltam com palavras de bênção, apenas alguns voltam com palavras de esperança, apenas alguns voltam com aquilo que estava no coração de Deus. E muitas vezes vai acontecer isso com você. Vai ter pessoas do seu lado que vão te animar, vai ter pessoas do seu lado que vão desestimular, então pessoas que vão falar que você não pode, que você não consegue, mas não deixe que aquelas coisas más, aquelas coisas do mundão ali que te tira a sua esperança. Aqui, quando ele fala aqui que ele tinha 40 anos, quando ele recebeu uma promessa, e a promessa veio depois de 45 anos, que ele já está com 85 anos, e ele diz: as minhas forças ainda continuam tão fortes para guerrear como quando eu tinha 40 anos. Por quê? Porque as promessas de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, ela vem para renovar as nossas forças, ela vem para colocar mais alegria, mais ânimo, mais ansiedade, não ansiedade do mal, mas ansiedade de você querer conquistar coisas novas, conquistar a terra. Então, olha que interessante, ele fala aqui que as forças dele continuam iguais ou melhores. Então, deleta da sua vida, da sua mente, tudo aquilo que tenta roubar a sua força. Às vezes é uma palavra, às vezes uma pessoa. Sabe, no seu serviço, às vezes aquela pessoa que te pega no pé o tempo todo. Às vezes um amigo seu que vem contar uma piadinha sobre cristão, uma piadinha sobre alguma coisa. Alguém que tenta te desestimular o tempo todo. Sabe, essas coisas que... Se você vê, vamos supor, as coisas na internet e isso te causa um mal-estar, não veja. Se você ficar fuçando no Facebook ou no Instagram, onde quer que isso seja, suas redes sociais, e você vê algumas coisas ali, sabe o que acontece? Tem muitas coisas que é melhor você deletar da sua vida, tira da sua vida, tira do seu coração. Às vezes são pessoas que só falam mal de uma pessoa, às vezes são pessoas que só criticam outras. Não sei se você tem aquela vizinha fofoqueira, aquela vizinha que fala mal de todos os vizinhos, ou aquela pessoa que vem só para trazer más notícias para você, né? Existem pessoas que são enviadas, que são secretárias, que trabalham no correio do inferno, e todas as vezes que ela chega perto de você é com notícias de desgraça, é com notícias ruins, é como certos canais aí que a gente vê na televisão, né? Que só fala quantas pessoas morreram dessa maldita doença Covid-19 aí, né, que está atormentando a nossa terra, a nossa nação. Você que vai estar assistindo esse vídeo depois, nós estamos passando pelo período, né, da pandemia
desse Covid-19. Então, quem vai assistir depois, eu estou falando isso por causa que nós estamos praticamente começando a sair, né, do aumento de casos de Covid-19. Nós estamos aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Por que eu estou falando isso para você? Porque são pessoas que vão só dizer coisa ruim. Elas não dizem quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas estão sendo restauradas, quantas pessoas estão em processo de recuperação. Elas pegam os piores dados, elas pegam as piores coisas. Elas pegam, às vezes manda foto para você só de acidente de carro, só de acidente de moto, sabe? Tanta coisa boa para se compartilhar, tanta coisa boa para se falar, mas existem pessoas que ainda continuam fazendo só o mal, continuam fazendo e proliferando e anunciando coisas más. Mas Deus te chamou para ser um portador da voz do céu. Deus te chamou para ser o embaixador de Cristo aqui na terra. Ele te chamou para trazer boas novas e boas novas de salvação. É isso que Deus te chamou, é para isso que Deus te colocou no mundo, é para isso que você está aqui no mundo. Nós somos chamados para trazermos e compartilharmos as boas novas de salvação. E para a gente, terminando essa ministração de hoje, esteja por cima de tudo. Deus te chamou para ser cabeça, não ser cauda. Deus te chamou para estar por cima. E olha o que diz aqui Mateus capítulo 23, do versículo 11 e 12. Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12 diz o seguinte: o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que mesmo se humilhar será exaltado. Vou ler de novo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o segredo de estar por cima e não por baixo é se humilhar perante Deus, né? O Senhor nos garante grandes vitórias para a nossa vida. O Senhor garante coisas boas. Deus te garante que você vai ser vitorioso, que você vai ser um conquistador. Mas você só vai conseguir receber isso, você só vai conseguir chegar a esse ponto se você aprender esses princípios de conquista. Seguir esses princípios e entender que Deus ele está preparando você, está te capacitando, Ele está forjando a sua vida, o seu caráter, Ele está num processo de aprimoramento da sua vida. Se você parar para ver, você melhorou bastante de quando você começou nos caminhos de Deus. Quem se converteu depois de um tempo, né, que já era do mundo, ele vai ver o antes e depois, né? Talvez você vivia nos bares, talvez você vivia nas baladas, talvez você vivia no mundo de drogas, talvez você vivia no mundo de bagunça, e depois que você aceitou Jesus, você parou com essas coisas, você mudou de vida, né? Eu vejo pessoas que têm uma transformação de vida tremenda a partir do momento que nasce um filho. Às vezes a pessoa não estudava, não se capacitava, não pensava em nada da vida, mas quando nasce um filho, ele vê aquele senso de responsabilidade que agora ele precisa trazer um mantimento para casa, agora ele precisa de cuidar de uma casa, cuidar de uma esposa, cuidar de um filho, cuidar de uma família, e ele começa a mudar. Então mudanças na nossa vida vão acontecer. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo do que Deus tem preparado para você. Não tenha medo das circunstâncias que podem acontecer mais para frente. Você não deve ter medo, você não deve temer as mudanças que Deus está permitindo na sua vida. Por exemplo, nós estamos agora saindo de uma fase, né, aí vermelha, indo para uma fase laranja. Eu estou falando, para quem vai assistir depois, mais uma vez, sobre a pandemia do Covid-19, né? Nós estamos passando por fase. Mas haverá, depois que tudo isso passar, um processo de pós-pandemia, quando nós voltarmos à nossa normalidade que eu digo assim porque nada mais vai ser normal, tenho certeza, né? Nós temos que usar máscara, temos que usar álcool gel, temos que fazer muitas coisas. Então, isso tudo acontece que você vai ter que fazer essas mudanças. Então, haverá um pós-pandemia. Haverá algo diferente lá na frente. Talvez o seu trabalho não vai existir mais. Talvez a sua empresa vá mudar de ramo. Talvez o seu trabalho, a sua igreja vai mudar. Talvez muitas coisas vão mudar
Por exemplo, você está assistindo essa live hoje, você está assistindo essa ministração e coisas vão mudar na sua vida. Então, você precisa estar aberto a mudanças. Se você é aquela pessoa toda metódica, toda certinha, toda que não gosta de nada diferente, começa a prestar atenção agora, porque haverá mudanças, haverá coisas para você, oportunidades. Deus levantará novos homens e mulheres para conquistar novos territórios, conquistar coisas novas. Talvez Deus vai trazer mudança para dentro da sua casa, talvez Deus vai trazer mudança no seu pensamento, no seu coração. Então esteja aberto. Então, primeira coisa aí, não aceite a derrota então como destino para a sua vida. Segunda coisa que nós falamos, não pense como os outros. Você é especial, você é único e você é alguém que Deus colocou para conquistar. Acredite nos seus sonhos, porque você é um homem ou uma mulher de Deus. Permita que as mudanças aconteçam na sua vida. Deleta tudo que faz roubar as suas forças, que tiram a sua paz, e esteja por cima de tudo. Esses foram os tópicos que nós trabalhamos aqui nessa manhã, e você vai poder ver que Deus vai trabalhar na sua vida. Deixe o seu coração aberto, deixe o seu coração aí propício para as coisas que vai vir de Deus, que vai vir do céu para a sua vida. Eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa manhã, que você possa entender que Deus sempre vai ter o melhor para você, que você possa entender que algo novo está chegando para você. Então receba aí, em nome de Jesus, a novidade de vida, receba o novo de Deus, receba a graça de Deus para sua vida. Espera mais um pouquinho, porque Deus tem coisa grande para colocar nas suas mãos. Deus tem algo maravilhoso para colocar para você. Mas pense bem agora, comece a orar no seu coração e comece a perguntar para você mesmo: qual é o ministério que eu pedi para Deus e eu não estou exercendo esse ministério? Qual o dom que eu pedi para Deus e eu não estou usando esse dom? Qual é o trabalho que Deus me deu e eu não estou fazendo esse trabalho? Qual é aquilo que eu prometi para Deus? Eu fiz uma aliança com Deus, que se Deus me desse isso, eu faria isso, e você não está fazendo. Tudo isso é um chamado de Deus para você. Tudo isso é nessa manhã um chacoalhão de Deus para sua vida. Tudo isso é para você entender que Deus tem algo novo para colocar na sua vida, mas Ele não pode colocar o algo novo se você não se libertar das coisas velhas. Deus não pode trazer algo de bênção para você se você não tirar as coisas de maldição que ainda está na sua vida. Então repreenda isso. Expulse isso de sua vida. A partir desse momento agora você vai ser uma nova criatura, vai ser uma nova pessoa e você vai viver o melhor de Deus. Você vai desfrutar o melhor de Deus em nome de Jesus. Mas a partir do momento em que você olhar no seu coração, olhar para dentro de você e falar: não, eu entendi a palavra e eu sei que eu preciso de tirar e não aceitar palavras de derrota na minha vida. Eu não vou aceitar palavras de maldição, eu não vou aceitar palavras que me colocam para baixo, mas eu vou sim ser um portador, ser um divulgador de bênçãos do céu para a minha vida. Amém? Foi abençoado? Eu fui tremendamente abençoado com essa palavra. Quando Deus colocou no meu coração, eu falei: nossa, tem uma pessoa na nossa igreja, né, que ela anota todos os dias que eu faço a ministração, os capítulos que eu faço. E aí eu falei assim: não, eu vou ministrar isso aqui, daqui a pouco ela vai falar: ei, já ministrou esse tema, mas eu tenho certeza que o tema que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou na nossa vida, é de bênção de Deus, e você vai ser tremendamente abençoado, tá bom? Então eu gostaria de fazer uma oração por você, para que você entendesse esses detalhes, entendesse que Deus tem algo grande para você. Pós-pandemia, quem sabe Deus está fazendo a roda gigante girar. Aquele que tem não vai ter, e aquele que não tem vai receber a bênção de Deus. Talvez Deus vai te dar um crescimento exponencial para a sua vida. Talvez Deus está preparando você. Talvez Deus preparou tudo isso que está acontecendo só para abençoar a sua vida. Deus pode mover o céu e a terra. Lembra que a gente sempre fala: não, Deus vai mover o céu e a terra a seu favor e você vai receber a bênção. E muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós não colocamos isso em prática, mas Deus pode estar movendo o céu e a terra para poder te abençoar. Quem sabe você é essa bênção que Deus está tanto querendo abençoar. Estenda suas mãos, eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida, e que o Senhor coloque nas suas mãos palavra de bênção, palavra de gratidão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, essa ministração foi feita nesta manhã. Nós sabemos que muitas pessoas precisam de um toque das suas mãos.
Muitas pessoas, Pai, foram agredidas verbalmente, foram agredidas emocionalmente, e palavras entraram no coração dizendo que não seriam, que não conseguiriam, que não fariam e não saberiam fazer. Mas, Senhor, nós quebramos todas essas palavras vindas do inferno nessa manhã. Nós quebramos, Senhor, todas as amarras do inferno que tentaram se levantar contra os seus filhos, contra o seu povo. E é nessa manhã, Pai, que nós saímos daqui mais fortalecidos, mais vitoriosos. Nesse dia de domingo, o primeiro dia da semana, é uma semana que nós declaramos que nós vamos sair e nós vamos conquistar novos territórios. Nós estamos declarando e profetizando, Senhor, que nós seremos portadores de bênção, portadores de atitudes do céu. Nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos interceder sobre as pessoas e nós vamos mudar muitas atitudes daquelas que nós não tínhamos. Mas a partir desse momento, Senhor, que o seu povo que está assistindo esse vídeo possa entender que nós profetizamos e o Senhor trabalha ao favor. Nós dizemos algo e o Senhor muda o destino das pessoas. Por isso, Pai, nós abençoamos seus filhos, nós abençoamos as suas filhas com toda sorte de bênção. E essa semana será uma semana de vitória, uma semana de conquista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você foi abençoado? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Acabando aqui agora, nós estamos no Facebook, nós vamos subir esse vídeo para a nossa plataforma do YouTube. Lá está a Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva no nosso canal, mas eu gostaria que você compartilhasse e se inscrevesse e pedisse para que seus amigos também se inscrevessem no nosso canal. Nós precisamos de ter pelo menos 1000 pessoas para a gente fazer a transmissão ao vivo lá pelo YouTube. Então eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu compartilhamento, nos ajudando aí em nome de Jesus. Nós somos a Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Estamos na cidade de Campinas, São Paulo. Venha nos conhecer assim que voltar essa pandemia. Nós vamos estar te esperando de braços abertos. Amém? Deus abençoe, um beijo do coração. Apóstolo Lico e Apóstola Débora.